E Elô, e a gente tem também, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, a ABIN sendo utilizada para favorecer os filhos do Bolsonaro, o Jair Renan e o senador, o Flávio Bolsonaro, que, como eu comentei com vocês há pouco, deu uma entrevista hoje para a Globo News, tirando o corpo, né, e dizendo que se aconteceu a culpa seria do Ramagem. Como é isso, Elô? Como é que isso teria sido utilizado para favorecer o Jair Renan e o Flávio Bolsonaro? Como eles estariam implicados nessa questão, Elô? O Jair Renan, ele teria recebido um carro elétrico em troca de auxiliar, influenciar, troca de favor para favorecer empresas mineradoras. Então, o que essa BIM paralela estava tentando fazer? Fotografar, filmar o personal dele, né? O cara com que ele fazia exercício, para tentar provar que o carro era do cara e não era do Renan. Então, essa era a maneira de tentar criar uma narrativa falsa para livrar o Renan dessas acusações. No caso do Flávio Bolsonaro, eles tentaram recolher informações para criar uma narrativa falsa também para livrá-lo da acusação das rachadinhas. Então, era assim. Agora, também é muito interessante você pensar que eles tiveram com esse esquema de espionagem na mão tanto tempo e não trouxeram nada sobre pessoas chaves da esquerda, né? Não levantaram absolutamente nada que pudesse ser usado contra o Lula, contra o Haddad, contra a Manuela Dávila, né? Contra as pessoas que eles enfrentaram nas urnas. E outro ponto que eu acho super interessante, que é muito positivo para o povo do Rio de Janeiro, é que essa investigação atinge em cheio uma região chave, coração do bolsonarismo, que é o Rio de Janeiro, porque o Ramagem era pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Inclusive, dizem que ele ia se encontrar com o Bolsonaro em Angra dos Reis nesse fim de semana para ajudar o lançamento de uma pré-candidatura do candidato do PL à prefeitura de Angra dos Reis. Então, dá uma desestabilizada boa nesse cerne, né, da extrema-direita tão importante. O Elô, e ainda contigo, antes de voltar para o Demore, a repercussão política foi imediata. Você está muito próximo aí do centro do poder, né? O Bolsonaro disse que a operação da PF é uma implacável perseguição. A gente viu o Mourão, o ex-presidente da República, se manifestando ao encontro disso, dizendo que existe um estado de coisas que estabelece uma perseguição contra a oposição do governo federal. O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, também seguiu essa mesma linha de raciocínio. Como é que se avalia a repercussão política dos fatos que aconteceram hoje? Teve uma certa gritaria, né? Eu fui pesquisar um pouco as mídias sociais dessa turma, o Nicolas Ferreira, Zé Trovão, essa galera toda aí, e a linha que eles estão adotando é a mesma, né? De que isso é uma perseguição política e tal, e que a gente sabe que não é, né? É um crime muito, muito sério que eles cometeram e que está sendo levantado. Agora, a gente também teve reações do pessoal da esquerda. A presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, foi para as redes sociais falar do absurdo que é o que está vindo à tona, né, da seriedade, da gravidade do que é isso, e outros políticos. Está aí a postagem da Gleisi, o inquérito da Polícia Federal do STF sobre a espionagem ilegal da ABIN, é um dos maiores escândalos da história da República, sem dúvida, é o que o Demore acabou de falar. Comprova que Jair Bolsonaro e seus cúmplices nunca tiveram limites para grampear, perseguir e usar instituições de Estado contra seus adversários, como a gente sabe também, em favor próprio. Agora, a gente não pode se esquecer, né? A ABIN, no governo Bolsonaro, era subordinada ao GSI. GSI comandado pelo general Heleno. Por isso, muita gente falando hoje que o Heleno pode ser o próximo da fila nessa investigação. E outra coisa que também aconteceu interessante hoje, segundo o Igor Gadelha do Metrópolis, foi que muita gente na extrema-direita viu hoje no seu grupo de celular entrar uma mensagem: Ramagem saiu do grupo, porque às 9h03 da manhã ele saiu de todos os grupos de WhatsApp, segundo diz o pessoal da direita, para evitar que a Polícia Federal acabe ouvindo, vendo, lendo as conversas que eles têm diariamente. Agora, uma coisa importante,
Nessa batida da Polícia Federal, tanto no gabinete como na casa do Ramagem, a Polícia Federal, segundo a Bela Megali do Globo, encontrou 6 celulares e 4 notebooks, sendo que um desses celulares e um desses notebooks eram da ABIN e ainda estavam com ele, o que é outra coisa muito, muito séria, um ilícito, sem dúvida, porque ele é deputado federal, com certeza, impossível, não poderia ter um telefone e um notebook da BEM, o que levantou a suspeita de que ele talvez ainda tivesse, ainda mantendo alguma parte dessa operação.